aí de Rural. Ok, vamos passar para Cametá. Agora, então, Cametá, a queridíssima Cametá, terra também muito boa. Tive já o prazer de conhecer há algum tempo, já faz algum tempo, preciso voltar lá para reencontrar a majestade, a belíssima Cametá. Quais são os números econômicos e sociais que você tem lá? Bom, antes disso, mandar um abraço aqui, como sempre, meu telespectador assíduo, meu querido ex-deputado Plínio Pinheiro, lá de Marabá. Já falei do Plínio Ademar. Pinheiro Neto. Professor Moisés, lá em Cametá. O Chico do Peixe, que é um empresário lá de Cametá. São pessoas que, quando eu percorri Cametá, me receberam nas suas casas. Então, quero dar um abraço em todos eles, no nome dos dois, abraçar todas as pessoas que, de alguma maneira, me receberam muito bem do querido município de Cametá, onde eu tive mais de 800 votos, né? Uma votação significativa, num município tão distante de onde eu resido, mas onde eu consegui realizar benefícios para o município de Cametá. Inclusive, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Cametá, o Geso, é uma grande cidade, quer dizer, uma cidade que tem uma população de 134 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, um aumento de 45% em relação ao censo anterior. Em 1617, o Frei Cristóvão de São José subiu o rio Tocantins e iniciou a evangelização dos índios camutãs, camutás. Cametá vem do tupi e significa degrau no mato. É um negócio um pouco sem sentido, né? Mas deve ter sentido lá em Cametá. A emancipação foi em 24 de dezembro de 1635, é uma cidade com 387 anos, e foi capital da província naquele famoso período da cabanagem, entre 1835 e 1840, num determinado período. Em 1848, era uma das cidades mais ricas e importantes do norte do Brasil, Cametá. Fica a 150 quilômetros de Belém, tem um produto interno bruto, o conjunto das riquezas produzidas, de 1 bilhão e 300 milhões de reais ano, e um PIB por cidadão, per capita, de 9.600 reais. São PIBs per capita muito pequenos, né? A média do estado é 24 mil reais. O IDH é médio, 0,577, e é uma cidade que tem quase uma centena de ilhas, né? E todas elas, quase todas elas, com gente morando. Então, fazer política em Cametá, meu irmão, não é brincadeira com a quantidade de ilhas que tem lá. Eu me recordo bem que o ex-prefeito Valdolir Valente, eu era diretor de atenção básica do Ministério da Saúde, e eu consegui 20 unidades básicas de saúde fluviais para o estado do Pará. Quer dizer, comunidades ribeirinhas que antigamente eram abandonadas, ficavam relegadas ao léu, não tinham nenhum atendimento médico, através dessas UBS fluviais, passaram a ser assistidas. E um dos municípios que eu entreguei essa UBS fluvial foi Cametá, quase 2 milhões e 600 mil reais para construir, equipar. O Ministério da Saúde dando custeio mensal para a contratação de médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, medicamentos. E quando eu fui entregar o de Cametá, o prefeito Valdolir disse para mim: meu filho, isso aqui foi a salvação da lavoura, porque é impossível a gente montar uma unidade básica de saúde em cada ilha de Cametá. Quer dizer, Imagine a importância, né? a UBS fluvial que você nos arrumou, ela vai resolver um problemaço aqui em Cametá. Quer dizer, chegou na hora certa, a esposa dele me elogiou muito, então o Charles Tocantins, que era o secretário de saúde, agora voltou a ser. Então, tem esta particularidade o município de Cametá, e o que torna as campanhas muito caras por conta dessas dezenas de ilhas que existem lá. O município hoje é administrado por quem? É um jovem, o Vitor Cassiano, do MDB. O Vitor, ele havia sido candidato a deputado, bem votado,
depois veio para prefeito. O Valdolir Valente, que já estava, salvo engano, no seu terceiro mandato de prefeito, um político daqueles à moda antiga, jeitoso, habilidoso, cheio das artimanhas, né? O Valdolir, ele veio candidato à reeleição e perdeu para o Vitor Cassiano. O Valdolir já havia sido reeleito no seu mandato anterior, nesse não conseguiu a reeleição. O Vitor Cassiano teve 46,61% dos votos, o Valdolir teve 34,46%, e o Cleitinho, que se candidatou pelo PT, teve 18,92% dos votos. O Vitor ganhou as eleições, se apresentando como candidato da mudança. É aquele velho xingatório, que o prefeito era ladrão, e essas coisas, né? Então, ele se apresentou como candidato da mudança e ganhou as eleições. Sob o ponto de vista político, por conta da população, Cametá é um estado, é um município estratégico em qualquer eleição, a nível nacional, a nível principalmente estadual, né? Sem dúvida. Veja só, lá é um município onde os ribeirinhos têm muita força, e onde tem ribeirinho, o Lula se saiu muito bem. O Lula teve 75,97% dos votos em Cametá, contra 24,03% do Bolsonaro. O Helder tirou 90,74%, contra 8,44% do Zequinha. Veja só a porrada, né? O Beto Faro tirou 67,31% contra 18,61% do Mário Couto. Então foram números, diferenças gigantes. Né? O Wanda Faro, que é a esposa do senador Beto Faro, foi a mais votada, com 9.382 votos. O PT, só te interrompendo, o PT tem muita base aí, tem muita interseção, ela tem muita presença em Cametá? Sempre teve muita força, né, o PT lá naquela região. Muita força entre os pescadores, os ribeirinhos. Então, o PT sempre foi muito bem votado. Ali já teve prefeitos do PT, do município de Cametá. Sempre tem candidato do PT. Na última eleição, o candidato do PT tirou quase 20% dos votos, tá? Tirou 18,92%. Deve ter candidato novamente agora nessas eleições. Beto Faro foi o mais votado para o Senado, a esposa dele é mais votada para deputado federal. Você tem uma ideia da diferença, ela tirou 9.382 votos. A deputada Alessandra foi a segunda colocada com 6.377 votos, apoiado por um ex-vice-prefeito, Pompeu, que deve ser candidato a prefeito. Aí depois veio a deputada Elcione, que foi apoiada pelo prefeito, tirou 6.213. Celso Sabino com 4.872, André Siqueira com 4.302. Para estadual, Igor Normando, apoiado pelo prefeito, tirou 13.768. O Zé Domingos, que é um professor universitário, doutor, irmão do presidente da colônia de pescadores, o Zé Domingos teve 6.757 votos para deputado estadual. O Valdolir, ex-prefeito, estava com candidatura impugnada, o que atrapalhou, evidentemente, mas tirou 4.130 votos. Depois o Jeremias, que é de lá, tirou 3.420. O doutor Jader Frederico, que é pré-candidato a prefeito agora, tirou 3.324 votos. Esse foi o cenário das últimas eleições, lá em Cametá. Isso reflete nessas eleições que possivelmente que a direita aí não se criou aí, né? A maioria dos candidatos aí que vão se apresentar, que você vai falar daqui a pouco, eles são desse espectro centro-esquerda e esquerda mesmo, é isso? Sim, apenas o cirurgião Jader Frederico, é um cirurgião muito respeitado lá, uma pessoa ética, correta. Ele se identificou na campanha em apoio ao Bolsonaro. Apenas ele. Mas não. O Vitor Cassiano é candidato à reeleição, então? Candidato à reeleição. Vamos lá agora aos candidatos. Pode ser? Pode ser. Antes de falar dos candidatos, o Vitor está fazendo uma boa gestão? Pois é. Veja só. As informações que me chegam, eu conheço um pouquinho lá. O
procurei ouvir muita gente ligada ao Vitor, gente de oposição ao Vitor. E as informações que me chegam é que ele está trabalhando, tem muito trabalho na cidade. A oposição fala que ele não conclui as obras, né? A situação fala que ele está trabalhando. Mas mesmo o pessoal que, de alguma maneira, é simpático ao Vitor, diz que ele não cumpre acordos, e que isso tem levado a um desgaste muito grande da gestão dele. E hoje a rejeição seria muito alta. Nós não temos pesquisas de Cametá, né? Então, tem esta afirmação. Então, digamos que você pega a última eleição. O Vitor deu uma votação extraordinária para o Igor Normando. Então, isso mostra que ele tem a máquina na mão, que soube usar a máquina, né? 46%, né? Uma boa. Eleição é outra eleição. Uma coisa é a eleição do ano passado, outra coisa é a sucessão dele, né? Então, o pessoal, nos últimos 2 anos, quer que as coisas aconteçam para poder reeleger o gestor. Então, ele precisa equacionar esses desgastes que a gestão dele está enfrentando para que ele possa ter chance de reeleição. Mas tem a máquina na mão, o que não é pouca coisa no município com tantas ilhas e com gasto de campanha tão elevado como é o caso de Cametá. O MDB, ele é do MDB, certo? É do MDB. O MDB marcha junto com ele ou há algumas defecções, ou algumas pessoas que não concordam, ou a eleição dele é coisa, favas contadas, ele como reeleito, dentro do MDB ele tem força? Não, dentro do MDB ele deve ser o candidato para o MDB. Agora, veja, algumas coisas interessantes. Ele concorreu contra o Valdoli e contra o Cleitinho. Os dois agora estão no governo com ele, né? Ele recentemente, parece que esta semana, o Charles Tocantins, que é um amigo que eu tenho, é um profissional muito capacitado, ele era secretário de saúde do Valdoli, muito ligado ao Valdoli, e no acordo o Charles Tocantins agora reassumiu a Secretaria de Saúde. É um profissional que tem muita capacidade. E junto com ele assumiu o sobrinho do Valdoli, é o adjunto do Charles, o Birubiru. É o adjunto do Charles na Secretaria de Saúde. Então, o Victor Cassiano trouxe a oposição, o Valdoli, para dentro do governo e fez a mesma coisa com o Cleitinho. Então, ele está jogando bem as peças do xadrez aí, né? Nesse sentido, sim. Ele conseguiu desidratar os seus dois adversários das últimas eleições. Mas há o comentário também de que a população não está assimilando bem esta união, porque o Vitor, quando foi candidato, ele se apresentava como candidato da mudança e atacava o Valdoli, inclusive com adjetivos não muito razoáveis, não muito amáveis. E agora, de repente, né, ele está junto com o Valdoli. Então, isso aí, às vezes, tem soma que diminui mais do que a gente pensa, né? Então, a gente tem que aguardar para ver como que essa união do Vitor, sobretudo com o Valdoli, né, vai repercutir no seio da sociedade de Cametá. Evidentemente que não existe espaço vazio em política, né? Não é pelo fato de que o Valdoli e o Cleitinho, que foram oposição ao Vitor, agora estão com ele, não significa que não tem mais oposição, que a oposição toda aderiu ao governo do Vitor, né? Outros atores políticos se apresentam e passam a tentar ocupar este espaço. E, se você quiser, nós podemos falar deles agora. Antes de você falar, por conta do consórcio estadual, do consórcio federal PT-MDB ou MDB-PT no Pará, muito forte aí, não há possibilidade do Vitor, já que ele está fazendo essas mexidas no tabuleiro de candidatos, de nomes, puxar algum nome do PT, esvaziar, para ser seu vice, né? E esvaziar uma outra candidatura, no caso, a candidatura do PT, que é um partido, como você falou aí, com muita musculatura no município? É improvável, no caso de Cametá, porque, inclusive, o Vitor, na minha opinião, já foi atrás do Valdoli, porque ele não conseguiu formatar esta composição com o PT, né?
e seria prioridade, porque o PT, ao longo da história em Cametá, nunca topou esse negócio de ser vice, ele sempre gostou de ter candidato a prefeito pela força que o partido tem no município. Então, tanto que o candidato do PT agora deve ser o José Domingos, que é esse professor, doutor da UFPA, que não estava no PT, ele já foi do PT no passado, né? O irmão dele, o José Fernandes, e ele já foram do PT no passado. O José Fernandes é o presidente da colônia de pescadores Z16, tem influência. Eles saíram do PT. O Cleidinho, que foi o candidato do PT, a informação que eu tenho agora é que saiu do PT para poder se juntar ao Vitor Cassiano. E, nesse sentido, o José Domingos veio para o PT. Né? O senador Beto Faro, a Dilvanda, prestigiaram a filiação dele, e ele veio, evidentemente, com a condição de ser candidato a prefeito. No mandato passado, ele era o vice do Valdolim, o José Domingos, né? Era o vice do Valdolim. Então, eu acho difícil, eu conheço o Zé Domingos, eu acho difícil o Zé Domingos abrir mão desta candidatura a prefeito, né? Ainda mais agora com essa composição do Valdolim lá com o Vitor, eu acho que ficou faltando espaço para poder agregar. Evidentemente que se o Vitor conseguir isso, conseguir que o governador Helder Barbalho dialogue com o Beto Faro, que está muito ligado ao Helder, estão muito sintonizados para que o PT indique o vice, quem sabe? Não é o mais provável na minha avaliação. Tá certo essa comparação. Nessas regiões ribeirinhas, principalmente nesses municípios que têm muitas ilhas, a força política das Z20, das né, Z, colônias de pescadores, é tal igual como nos municípios onde a agropecuária é forte e a força dos sindicatos rurais também são fortes. Faz essa comparação que eu estou fazendo agora entre sindicato rural no município onde o agronegócio é forte, tem uma inserção política decisiva, forte, acachapante em alguns momentos, e essas colônias de pescadores no municípios como Cametá também têm uma inserção social, política também muito forte. Essa comparação é válida ou não? Não tenha dúvida. Em quase todos os lugares onde as comunidades ribeirinhas são fortes, o Lula ganhou as eleições. E onde o agronegócio é muito forte, o Bolsonaro ganhou as eleições. Quer dizer, há mais ou menos uma sintonia no que se refere a isso. Isso eu falo porque então, o candidato do PT tem por trás dele, né, um ator social, um ator político de envergadura, como é a colônia de pescadores do Cametá. Então está bem. Né? Sem dúvida. Bom registrar que o PT ele veio numa descendência em Cametá. Quer dizer, ele que já teve prefeitos no município, ele nas últimas eleições chegou a 19% das intenções, dos votos efetivamente recolhidos. Né? Então, a dúvida lá em Cametá é se a oposição ela vai vir mais forte em torno da candidatura do PT, do José Domingos, ou em torno da candidatura do Benedito Pompeu, que também foi vice do Valdolim mais atrás, é um grande empresário, né? O pessoal fala lá que ele gasta bem, ajuda muita gente, né? E a dificuldade, tem algumas dificuldades, mas é um nome que tem uma visibilidade, que tem uma aceitação boa na sociedade de Cametá. Não por acaso, a doutora Alessandra Aber, candidata a deputada federal, foi a segunda mais votada de Cametá, apoiada pelo Benedito Pompeu. Então, ele é um nome muito forte, com chances também. Qual o partido dele? Atualmente, eu creio que ele deva marchar para o Solidariedade. Solidariedade, né? Que está nessa base de apoio do prefeito de Ananindeua, o doutor Daniel, esposo da Alessandra, não é isso? Seria o natural dele. Mas temos outros candidatos lá. Vamos lá, diga lá. Então, nós temos, além do Vitor Cassiano, do professor José Domingos, né? Que é um cara muito querido no meio da juventude, da educação, do esporte, um cara muito ético também. Do Benedito Pompeu, que eu já me referi aqui.
Nós temos o cirurgião Jader Frederico, do União Brasil, talvez vá para o PL, quer dizer, que foi o candidato que defendeu a candidatura do Bolsonaro, né? Ele foi candidato a deputado estadual. E a turma também, que tem a língua terrível, ferina, diz, o problema é que ele não gasta muito. Esse problema Mas é uma pessoa muito respeitada, um candidato muito respeitado. O PSOL também tem um nome que está se projetando lá, que é do professor Giovan Araújo. Tem um apoio mais no meio da juventude, ele é professor, né? E tem um ex-secretário de obras, que é um amigo que eu tenho lá em Cametá também, me recebeu na sua casa, tive a honra de almoçar na casa dele. É o Oberdan Correia, do Podemos. Foi lançado pelo senador Zequinha Marinho. Ele foi secretário de obras do Valdolim, é jovem, né? E teve o seu nome recentemente lançado. Além desses, nós temos uma pedra no meio do caminho, como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, no que se refere ao prefeito Vitor Cassiano. O doutor Márcio Veiga, ele atuou muito na época da Covid. E ele é muito respeitado lá por conta disso. Então, ele tem um irmão que é enfermeiro, que é diretor do Hospital Regional, lá de Cametá. E comenta-se que ele pode ser exonerado para dar lugar a alguém indicado pelo Valdolim Valente. Então, se isso acontecer, ele comenta que rompe com o prefeito, sai do MDB e também lança sua candidatura a prefeito, provavelmente pelo Avante. Ele é uma pessoa influente lá, né? Então, quantos candidatos, quantos nomes prováveis aí de candidaturas? Deixa eu ver aqui. Pelo menos uns 5 nomes eu ouvi você falar. O José Domingos, 2, o 3, o Jader Frederico, 4, o Giovan, 5, o Oberdan, 6 e provavelmente o Márcio, 7. Né? Claro que deve ter posição, porque é muito candidato, né? Mas no caso de Cametá especificamente, o pessoal também se prepara para ser candidato a deputado, porque o eleitorado é muito grande. Então, se o cara tiver uma boa eleição para prefeito, uma boa votação, mesmo que não ganhe, ele pode depois vir candidato a deputado estadual. Né? Você se lembra, na história recente do Pará, de algum nome que saiu de Cametá para ser deputado estadual, federal? Recentemente, de Cametá. Tivemos ali daquela região, falecido já, o médico de lá, como é o nome dele, meu Deus? Meu querido amigo, foi meu amigo, a idade vai... Haroldo Martins. Haroldo. Sim, né? Sim. Um queridíssimo, uma pessoa maravilhosa, médico, e ele saiu ali daquela região ali de Cametá, né, para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Nessa última eleição, nós não temos nenhum eleito, né, de Cametá. Essa pulverização, essa quantidade de candidato favorece o Vitor Cassiano, né? Quanto mais candidatos aí para ele, é melhor ainda. Se o PT saísse, se o médico saísse, outras candidaturas saírem, para ele é confortavelmente tranquilo uma reeleição, ou não? Quando estiver falando de Cametá. Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Se houver uma divisão da oposição, então, evidentemente, que facilita as coisas para o Vitor, né? O Vitor tem a máquina na mão, mostrou nas últimas eleições para deputado que ele sabe usar a máquina, né? Então, fala o meu nome. Então, não tem a menor dúvida que, se houver divisão, facilita. Digamos que o Pompeu saia candidato e o José Domingos saia candidato. Todos dois têm uma boa musculatura eleitoral. Né? Certo. Se eles candidatos, se eles não se unirem, facilita a vida do Vitor. Certo. São 10 horas e 40 minutos, já quase na hora da gente terminar. Falando ainda de Cametá, favorito
Vitor Cassiano, eu posso dizer que ele é o favorito? Não, acho que não. Mas antes Não. eu queria mandar um abraço para o meu querido amigo, professor Moisés, da família Vanzeler, irmão do meu queridíssimo amigo Miguel Vanzeler, o empresário aí da cidade, forte, o Chico do Peixe, que deve ser candidato a vereador, o Moisés também vai ser candidato a vereador, o irmão do Chico, uma figura maravilhosa também aí, alguns amigos que eu fiz, vereadores que eu conhecia em Cametá, todos me receberam muito bem. Já falei do Tom Berdan, que me recebeu na sua casa. Então, um grande abraço a todos vocês. No nome aí do Moisés, do Chico, um grande abraço, que são candidatos a vereador, um grande abraço a todos. No caso de Cametá, eu acho, né, que não dá para cravar hoje que o prefeito é favorito. Digamos que ele tem a máquina na mão e, dependendo da conjuntura, se houver divisão da oposição, ele tem vantagem. Mas vai ser uma eleição muito disputada, porque é uma eleição onde a paixão toma conta lá em Cametá. O pessoal brinca que é a terra da fofoca política, né? O pessoal gosta de uma fofoca política lá em Cametá, que é um negócio extraordinário. Muitos vereadores que são atores políticos importantes no município, que têm influência, né? Lideranças como o senador Beto Faro, que tem muita força lá em Cametá. Então, e como o pessoal gosta de política em Cametá, né? É uma coisa impressionante, né? Muito, muito. Eles têm uma consciência política muito forte, muito pulsante no município de Cametá. Justamente. Então, nesse sentido, o Vitor hoje, vou repetir, nós temos que ver qual é que vai ser a repercussão da adesão do Valdolir ao governo do Vitor, que pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Pode ajudar também. O Charles Tocantins, por exemplo, é um bom técnico, de repente faz um bom trabalho na Secretaria de Saúde e ajuda. Mas a repercussão nós temos que saber. Lá não tem pesquisa, tem uma enquete que está rodando lá no município, eu não confio muito em enquete. Porque enquete são os grupos que apoiam os candidatos que participam. Na enquete está o Vitor e o Pompeu à frente, os dois pau a pau ali disputando a liderança. Também aparecendo uma boa votação do José Domingos, né? Então, claro que isso aí não é científico, isso aí não demonstra muita coisa, mas demonstra que todos têm time para poder disputar a eleição. E se não houver uma união do Pompeu com o pessoal do PT, que é muito difícil dessa união, por conta dos problemas estaduais, que o PT ligado ao senador Beto Faro, que no fundo, alimenta a vontade de ser governador ao lado do governador Helder, caso não se viabilize a candidatura da vice-governadora ou caso tenha algum acordo nacional entre MDB e PT. E o Pompeu ligado ao doutor Daniel, que também tem a mesma vontade, a mesma pretensão. Então é um pouco improvável essa fusão. Isso aí joga a favor do Vitor Cassiano. A dificuldade de ter uma aliança entre o Pompeu e o José Domingos do PT por conta desses problemas estaduais, né? Mas caso eles consigam superar isto, se torna uma candidatura muito forte para enfrentar o Vitor Cassiano, que vai passar a dificuldade com o índice de rejeição que ele tem hoje por conta dessas críticas de que não cumpre acordo, esse tipo de coisa. Se não, se houver divisão, se o Jader Frederico sair candidato, ou se o Oberdan sair candidato, se o Zé Domingos sair candidato, se o Pompeu sair candidato, o Vitor Cassiano com a máquina na mão, sendo candidato do MDB, ele pode, evidentemente, reconquistar a reeleição. Você é um interlocutor diário quase, você tem portas abertas para o Beto Faro. Com relação a Cametá, você acha que o PT vai lançar candidato, apesar do condomínio PT-MDB ser lançado lá, vai ter candidatura mesmo, os dois vão lavar as mãos lá, não, você leva o PT para a candidatura, eu levo o MDB, a gente não briga aqui em cima, deixa os dois brigarem lá. Você acha que vai ser isso que vai ser colocado aí com relação à eleição de Cametá?
Em alguns municípios, essa união é complicada. Por exemplo, parece-me que em Barcarena, o senador Beto Faro tem um candidato que ele não abre mão, pelo PT, e o prefeito, que é da base de apoio do Helder, vem à reeleição, né, o Ogawa, Renato Ogawa. Então, pode ser que em Cametá isso ocorra também pelo fato de que a base em Cametá do PT, ela quer ter candidato. Então, é uma base muito forte. Fica complicado para o Beto ir contra esta base, né? Então, o pessoal quer ter candidato. O Zé Domingos... Ainda mais pelo fato dele ser o senador mais votado e a esposa dele ser a mais votada, né? Então, isso tem um poder de barganha do militante do PT dentro do Cametá, uma pressão forte sobre o Beto Faro, sobre a esposa dele. Olha, nós votamos, nós te elegemos com votação maiúscula aqui em Cametá, agora nós queremos ter candidato. Justamente. Então, por este motivo, eu acho complicado que o Beto consiga... nem acredito que ele queira, né? Eu acho até que ele quer realmente respaldar a pretensão do seu partido lá em Cametá. Eu não cheguei a conversar com ele a respeito disso. Mas a base do PT lá é muito forte, o PT historicamente é forte, o PT sempre tem candidato em Cametá e não acredito que isso vá mudar agora, né? Não tem um candidato bolsonarista claro lá para poder representar um perigo para a gestão do Helder. Tem o problema da candidatura do Pompeu, né, que é muito ligado ao doutor Daniel. Se daqui até as convenções do ano que vem, vai depender muito de como é que vai estar a relação do doutor Daniel com o governador. Se eles tiverem um nível de relacionamento razoável, eu não vejo motivo para ter muita preocupação, para eles terem muita preocupação lá em Cametá. Se tiver mais atritada a relação e de repente o Pompeu aparecer como candidato com mais força, pode ser que tentem fazer algum tipo de aproximação do MDB com o PT. Mas, insisto, eu acho muito difícil o PT deixar de ter candidato em Cametá. Interessante essa sua informação, que em Cametá a gente vai ter uma possibilidade de ter um laboratório dessa briga entre os grandes titãs da política hoje no Pará, que é o Beto Faro, a maior liderança do PT hoje, né, incontestável, né? O doutor Daniel, né, que é uma liderança jovem que está aparecendo agora também, não só em Ananindeua, mas já extrapolando o município, e o Helder Carvalho, né, o governador. Então, os três têm nomes fortes aí em Cametá, e se eles, vamos dizer assim, se forem liberados para a eleição, a gente vai ver aí uma luta interessante sob o ponto de vista municipal, local, laboratorial, né, de laboratório lá em Cametá, com relação a esses três nomes, é isso, né? E, sobretudo, Gésio, porque é um município com eleitorado muito grande, né? Então, isso. O binóculo dessas grandes lideranças para Cametá é muito grande. Eles ampliam a lente, né? Porque lá tem interesse do Beto Faro, tem do governador, tem do doutor Daniel. Então, vai ser um jogo de xadrez, né? Quer dizer, não dá para cravar agora quem ganha a eleição, mas vai depender dessas composições, do humor dessas lideranças no plano estadual e saber até que ponto elas têm o poder de interferir lá no município, porque às vezes o pessoal do município não abre mão de jeito nenhum, né? Tá certo. João Salame, estamos terminando. Mais alguma coisa para concluir? Eu queria, no caso específico de Cametá, dar um grande abraço, agradecer os votos que eu tive em Cametá. Foi uma votação muito boa, mais de 800 votos. Quem esteve à frente disso, coordenando, foi o professor Moisés, né? Então, eu quero, em nome dele, não posso citar o nome de todos, porque tem alguns, inclusive, Gerson, que estavam vinculados à prefeitura e que estavam, de alguma maneira, tentando me ajudar e não podiam, porque tinham medo de serem retaliados. Então, eu vou ficar no nome do professor Moisés, né? Então, agradecê-lo aí em nome dele, agradecer todo o grupo que pôde nos ajudar a ter mais de 800 votos
aí no município de Cametá. Dizer que me sinto muito orgulhoso de ter ajudado o município, não só com a unidade básica de saúde fluvial, que eu consegui para Cametá. O Charles Tocantins, que hoje volta para a Secretaria de Saúde, é testemunha dos inúmeros outros recursos que eu levei para Cametá, o programa Melhor em Casa, o programa de saúde bucal, recursos para atenção básica. Eu consegui levar muita coisa para Cametá, que com certeza absoluta melhorou a qualidade de vida do povo de Cametá nessa parte da saúde. E talvez por isso, com o apoio também dos meus queridos companheiros, eu tive lá 864 votos. Então, muito obrigado de coração. Vou continuar ajudando Cametá da onde eu estiver, né? E da mesma maneira como desejo ao povo de Rurópolis e também que consiga nessas eleições escolher o melhor para o município, eu também estarei à disposição para tentar ajudá-los, né? Espero sempre, que é o que eu repito aqui, é um mantra, que sejam eleições civilizadas, né? Que o interesse público esteja acima, né, dos interesses pessoais e que a população escolha o melhor para que a gente possa, daqui a alguns anos, no próximo censo, dizer que os índices de desenvolvimento humano, o produto interno bruto, melhoraram nesses municípios de Cametá e de Rurópolis. É o que eu espero e agradeço a todos os que nos assistiram. Ok, é claro, João Salame, que você tem uma longa vida pela frente, você é um cara jovem ainda, mas eu vou falar isso de público, que vai ser, eu tenho certeza que assim que você fazer a sua passagem para o outro mundo, um único município do Pará vai ter que dar um nome de qualquer uma das suas UBS de João Salame, por tudo que você representa com essa conquista para as regiões, principalmente ribeirinhas. Tá? Eu vou ter a grata satisfação, não sei se vivo, mas a história tem esse compromisso com você. A história desses municípios ribeirinhos dá um nome de uma UBS, tá? No nome João Salame, por tudo que você fez. Principalmente Cametá. Você falando aí da realidade de Cametá, mais de 100 ilhas aí, uma UBS, olha só que bonito vai ser se o prefeito, o deputado der o nome de UBS João Salame. Coisa bonita, poética, pelo trabalho que você fez. Eu tenho certeza que isso, eu estou colocando isso de público, você não falou nada para mim, mas eu conheço esse seu trabalho, eu sei da repercussão desse trabalho que você fez aí, e um trabalho que também sei, por conta do que eu vejo nos seus olhos toda vez que converso contigo, que lhe dá muito orgulho, muito orgulho. Eu tenho certeza que vai ser uma homenagem assim estupenda para você, para sua família e por todo mundo que te conhece. Eu espero que demore muito essa homenagem, Jesus. Mas eu também estou nessa torcida. Agradeço de antemão. Antigamente, quando era possível colocar nome de pessoas vivas nas obras, que hoje não pode mais, eu ganhei o nome de uma feira coberta em Santana do Araguaia. E até hoje, a feira coberta, deputado João Salame, né? Agradeço aos queridos amigos de Santana do Araguaia. Mas logo em seguida que eles fizeram isso, vetaram esse tipo de homenagem. Eu espero que essa próxima agora que venha, mas que demore bastante. Obrigado, João Salame. Na próxima sexta-feira nós temos aqui um outro encontro marcado aqui. O João Vitor, o Jailson Marinho está dando a sugestão para a gente comentar o cenário político de 2024 da cidade de Aveiro. Então, vamos colocar isso, a sugestão do Jailson Marinho, para a gente discutir Aveiro nos próximos programas. Se não nesse, nos próximos, com certeza, a gente vai acatar a sugestão do Jailson Marinho. Bom dia, João Salame. Um grande abraço para você. Obrigado. Aveiro, a sugestão ótima. Eu já estive em Aveiro, lá, estive na vila, em Fortlândia. É uma cidade muito bonita. E gostaria, Jesus, de dar um abraço novamente ao nosso querido amigo Adamilton, né, e aos telespectadores da Rede TV Carajás, de Canaã dos Carajás, de Orilândia do Norte, de Tucumã,
que nos acompanharam. E nas próximas, ali na micro-região de Óbidos, né? Então, um grande abraço a todos, um final de semana extraordinário. Eu queria fazer um registro triste na noite desta última quinta-feira, vítima de um acidente de trânsito na PA 150, faleceu a jovem Michele, que é funcionária da Prefeitura de Marabá e irmã do Tiago Miranda, que é filho do prefeito Tiago Miranda e presidente da Fundação Cultural do Pará. Muito jovem ainda, servidora pública da saúde. O acidente, ela teve que ser recolhida para o hospital de Tailândia e não resistiu. Então, meus sentimentos para a Odineia, que é a mãe da Michele, para o Tiago, né, que Deus conforte a família nesse momento de muita dor, né? Então, é isso que eu gostaria de registrar nessa reta final, desejar um final de semana abençoado para todos, e na sexta que vem nós estaremos aqui de novo com vocês, analisando mais 2 municípios. Um grande abraço. O Moisés Rodrigues já catou minha ideia de que a UBS ele vai também batalhar para que seja chamada João Salame, a UBS lá de Cametá. Moisés Rodrigues vai ser o meu cabo eleitoral lá. O Moisés, ele é bem mais jovem, Jéssica, do que nós dois, então é provável, se tudo seguir o rito, que a gente vai embora primeiro do que ele. Aí ele pode... Ele fica com essa responsabilidade, né? Ele fica com essa responsabilidade. Grande abraço, João Salame. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado pela audiência, os amigos que estiveram aí nos acompanhando até agora, Moisés, Gilson, Jailson, Nonato, a TV Carajás, e já a partir da próxima semana, a TV Sentinela vai estar em cadeia para nos orgulhar aqui com o bate-papo. Então, até a próxima sexta-feira. Tchau, pessoal. Grande abraço.